Olá, meus queridos, vamos voltar agora para a resolução das duas questões que ficaram faltando, né, na nossa aula online. Uma questão foi essa daqui e ela está pedindo o raio da circunferência menor. E a gente não observou que essas duas circunferências aqui, elas são, né, congruentes, teriam o mesmo tamanho. Então, vamos lá. Eu já iniciei essa questão e a gente vai só concluir. Não sei se vocês lembram, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ligar os segmentos do A até o B. Do A até o B. Então, para quem está entendendo, para quem está com a resolução aí pela metade, vocês viram que esse daqui ligado, nós temos um triângulo ABO. E eu vou usar agora a lei dos cossenos para descobrir o segmento AB, quanto é que mede o segmento AB. Vamos começar aqui? Vamos lá. Então, ficaria assim, pessoal, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo, que esse caso aqui é o alfa. A questão deu secante de alfa, só que vocês lembram que secante é o inverso do cosseno. Então, se o secante é 25 sobre 7, o cosseno de alfa é 7 sobre 25. Voltando agora para a forma da lei dos cossenos, vamos lá. O lado que eu quero é justamente AB, então vai ficar AB e eu elevo ao quadrado igual. A questão também fala que esse segmento que vai do O para o A, que é o raio, mede 40 centímetros. Então, vou colocar aqui 40 ao quadrado mais outro C, que é esse outro lado, também é 40 ao quadrado, menos duas vezes 40, que é um lado, vezes o outro também, que é 40, vezes cosseno de alfa, que é 7 sobre 25. 7 sobre 25. AB ao quadrado vai ser igual a 1.600 mais 1.600 de novo, menos 2 vezes 40 vezes 40, vou colocar 1.600 vezes 2, dá 3.200. 3.200 vezes 7, deixa eu apagar aqui um pouquinho, vezes 7 sobre 25. O valor de AB ao quadrado vai ser igual a 3.200, menos esse valor vezes 7 dividido por 25, vou colocar aqui, vou repetir, 3.200 menos 7 vezes 7 sobre 25, que vai ser AB ao quadrado, 2.304. Depois que vocês resolvem aí. Lembrando que essa resolução já está pronta no seu caderno, né? Eu já iniciei essa questão, faltou só a conclusão. Estou começando de novo aqui. Então, o AB vai ser igual a raiz quadrada de 2.304, que vai ser exatamente 48. Vamos para agora a segunda parte da questão. Olha só, nessa segunda parte da questão, eu tentei desenhar esse triângulo ABO aqui embaixo. Então, olha só o que aconteceu. Deixa eu colocar aqui os vértices. A, B e O. Como eu acabei de descobrir o segmento do A para o B, que mede 48, nós temos aqui um triângulo isósceles. Observa que temos dois lados iguais e, lógico, um lado diferente. Aí, o que é que eu fiz aqui? O ângulo todo seria alfa. Eu dividi o triângulo em dois outros congruentes. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. E agora eu vou calcular quanto é que vale o seno de beta aqui. Então, coloquei até aqui no início, ó, cálculo de seno de beta. Trabalhando só com esse triângulo, ó, um deles só. A gente lembra que seno de qualquer ângulo é a medida do cateto oposto. Se tudo isso aqui vale 48, a metade vai ser igual a 24. Então, vou colocar aqui 24. Dividido pela hipotenusa. Então, seno de beta vai ser igual a 24 sobre 40. 24 sobre 40, simplificando. Seno de beta por 8, 3 quintos. Então, seno de beta vai ser igual a 3 sobre 5. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar, como eu usei na aula, a semelhança entre triângulos. Então, observa o que é que eu vou colocar aqui, pessoal. Exatamente aqui, ó. Eu vou pintar esse triângulo aqui. O que eu vou precisar pegar, ó. Olha o que é que eu estou pintando aqui. Detalhe, o nosso objetivo é descobrir o raio da circunferência menor.
Então, do C para o P é o raio. E o raio, junto com a tangente, não sei se vocês lembram, forma um ângulo de 90 graus. Então, vou desenhar esse triângulo aqui que eu estou rachurando, aqui ao lado, para a gente começar a calcular esse raio da circunferência menor, viu? Então, vamos começar. Pessoal, olha só o que é que eu fiz agora nessa questão. Vocês vão tentar entender o que é que eu vou fazer. Observa que esse triângulo aqui, rachurado, ele vai estar aqui nesse local. Observa que esse segmento é o raio dessa circunferência. Então, por isso que eu coloquei R minúsculo. Observa também que tudo isso, ó, desse ponto para esse, também é um raio, mediria tudo 40. Aí, o que é que eu fiz aqui? Eu estou trabalhando só com essa parte de baixo. Com essa parte de baixo, ó. Observa que daqui para cá seria 40, tirando um raio minúsculo. Então, eu coloquei nesse trechinho aqui, exatamente nesse trechinho, 40 menos o R minúsculo. Agora eu vou trabalhar com semelhança. Se vocês estão observando aqui, nós temos dois triângulos, um grandão, e ele é semelhante a esse pequenininho. Então, o triângulo ABE, ele é semelhante ao triângulo CDE. Aí você pergunta, qual é o caso de semelhança? Então, nós temos o seguinte, nós temos o caso AA, ângulo, ângulo. Então, você observa que os dois triângulos têm 90 graus, e os dois triângulos têm um ângulo em comum, então é o caso ângulo-ângulo. Agora eu vou tentar deixar esse triângulo menor na mesma posição do maior para a gente começar a trabalhar, né, com a semelhança. Então vamos lá. Esse D vai vir para cá, vamos ver se vocês vão entender aqui, pessoal. Vou tentar deixar os dois triângulos no mesmo formato. Vamos lá. Aqui é o ângulo reto, então aqui eu colocaria D. Esse C vem para cá e aqui vai ficar o valor do E. E agora eu vou usar a regrinha de semelhança. Vamos ver se vocês vão entender. Vamos lá. A hipotenusa do triângulo grande é 40. Então, vamos colocar 40. Está para a hipotenusa do triângulo pequeno, que é esse segmento aqui, pessoal. 40 menos R, assim como eu preciso de outro lado. Então, vou pegar assim, o AB do triângulo grande, 24, e está para R, que é esse mesmo, né, valor do triângulo pequeno. R. E agora é só fazer meio pelos extremos. Lembrando que nosso objetivo é descobrir o valor do R. Fazendo meio pelos extremos, vai ficar 40 vezes R, 40R, igual a 40 menos R vezes 24. Então, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 960 menos 24R. O 24 é negativo, vai voltar ao primeiro membro e fica positivo, vai ficar 64R igual a 960, R igual a 960 dividido por 64, o R vai ser igual a 15. Então, o raio da circunferência menor vai ser igual a 15. Então, essa é a questão, uma das questões que ficaram faltando. Bom, a nossa outra questão que ficou faltando, ela está na página 193, é a questão 9. A questão está pedindo a área desse triângulo ATB. Quanto é que mede a área desse triângulo ATB? Eu vou resolver essa questão por dois métodos. Um método, né, você já tem aí o início, e o outro método é novo para a gente. Então, vamos lá. A princípio é o seguinte, pessoal. Nós sabemos que uma das formas para calcular a área de um triângulo, aquela forma tradicional que você vê desde o 6º ano, é base vezes a altura dividido por 2. Então, vou colocar aqui, ó, área, base, vezes a altura dividido por 2. Agora, vocês entendem que esse segmento que eu vou traçar agora vai ser a altura, lembrando, forma um ângulo de 90 graus. A base nós já sabemos, a base vai ser do T para o B, a altura eu vou chamar aqui de H. Outro detalhezinho, a gente sabe que essa distância aqui, do O, da origem até o T, vale 1. Aí vocês observam que a nossa altura do triângulo vai ser, a altura vai ser 1, que seria isso tudo, tirando o segmento que vai do A, se você quiser colocar o A aqui, até o O. Então, 1 menos AO. Já tem a altura aqui, agora eu vou tentar descobrir a base, Outro detalhe, pessoal, vocês sabem que a tangente, o valor que eu quero descobrir a tangente, eu pego o nosso ângulozinho e vai para uma reta que é
paralela ao eixo do Y. E essa reta aqui é paralela ao eixo X. Então, é o contrário da tangente. Então, a tangente é uma reta paralela ao eixo Y. Então, a cotangente é uma reta paralela ao eixo X. Então, se eu quisesse calcular a base aqui, colocar o nome base, seria cotangente de alfa. Cotangente de alfa. Observa que pega até o ângulo B. Então, quem é a cotangente de alfa? Cotangente de alfa vai ser igual a TB. TB. Agora eu vou tentar calcular, eu não posso ter aqui o segmento AO, porque a altura, se você estiver entendendo aqui, a altura seria uma unidade tirando AO. Agora vamos tentar descobrir esse AO. Não sei se você lembra, se eu fizer esse segmentozinho aqui e for usar, vamos lá pessoal, o seno de alfa. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto que vai do A até o O, que seria esse segmento, AO, dividido pela hipotenusa, que nós sabemos que a hipotenusa aqui vai ser igual a 1. Então, onde tiver seno de alfa, eu coloco AO. E onde tiver AO, eu coloco seno de alfa. Então, a nossa altura vai ser igual a 1 menos seno de alfa. Lembrando, professor, como é que é a base mesmo? A base que vai do T para o B. Se eu quisesse calcular a tangente, seria entre uma reta paralela ao eixo Y. O contrário disso, o contrário da tangente, é a cotangente, que é paralela ao eixo X. Então, se eu quero calcular quanto equivale esse segmento, TB, é só calcular a cotangente de alfa. Como já tenho a base e já tenho a altura, é só substituir na fórmula. Então, vamos lá para a fórmula. Área, a base vai ser igual a quanto? TB, que é cotangente de alfa, vezes a altura, vou colocar aqui, 1 menos seno de alfa, dividido por 2. Esse é o resultado final da questão, só que na alternativa está o inverso, pessoal. 1 menos seno de alfa vezes cotangente de alfa dividido por 2. Certo? Vamos para o próximo método. Pessoal, o próximo método, o outro método que eu vou resolver essa questão, foi um método que eu iniciei na aula, na aula online. Então, vamos lá começar. Então, olha só. A fórmula você já tem pronta no livro de vocês. Eu preciso pegar dois lados do triângulo e o seno do ângulo formado por eles. Então, o triângulo continua sendo o mesmo, lógico. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Se aqui é o ângulo alfa, vocês observam que se eu fosse transpor o ângulo alfa para a parte de cima, ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos não, ficaria exatamente aqui. Então, eles são ângulos correspondentes. Conclusão. O ângulo alfa é oposto pelo verso também com esse ângulo. Então, concluindo, esse ângulo aqui é também ângulo alfa. Agora, vocês lembram que para calcular a área desse triângulo rachurado aqui de preto, vocês precisam de dois lados e justamente o ângulo alfa. Então, vai ficar assim, turma, ó. A área do triângulo vai ser o lado A, vou chamar de AB, do A para o B, então AB, vezes o lado TB, vezes seno de alfa, e no final eu divido por 2. Então, nosso próximo passo é descobrir quanto equivale AB e quanto equivale TB. Vamos lá. Para ficar mais fácil, para descobrir quanto equivale a AB, eu vou descer esse segmento, que vocês sabem que esse segmento é o mesmo que esse, então vale 1. Então, nós temos aqui, pessoal, esse triângulo, né? Então, vamos calcular agora seno de alfa. Vamos lembrar? Seno, cateto oposto, seria esse segmento, que é 1, sobre a hipotenusa. Então, quem é a hipotenusa? Nós sabemos que esse pedaço aqui vale 1, mais o AB. Então, vou colocar aqui 1 mais AB. Fazendo o meio pelos extremos, ou só trocando de posição, né? Esse valor vem para cá e esse passa para lá, fica assim, ó, 1 mais AB igual a 1 sobre seno de alfa. Vou deixar o AB sozinho, o AB vai ficar 1 sobre seno de alfa. E esse 1 que é positivo, ele vai passar para o segundo membro e passa negativo. O AB, eu vou tirar agora o MMC aqui do segundo membro, seno de alfa. Seno de alfa por seno de alfa dá 1, 1 vezes 1 dá 1. E seno de alfa por 1 dá seno de alfa vezes 1, seno de alfa. Então, no lugar do AB, vou colocar esse valor aqui. Eu ainda preciso calcular o TB. Vamos para o TB.
Então, para calcular o valor do TB, eu vou usar aqui a tangente de alfa. Vamos lembrar? Então, tangente de alfa vai ser igual a cateto oposto, que também é 1, sobre o cateto adjacente. Lembrando, se aqui é B, eu colocaria o B aqui. Lembrando que esse segmento é o mesmo que esse, pessoal. Ó, esse segmento que é do T para o B vai ser T para o B, então sobre TB. E a gente sabe que, trocando de posição também, vai ficar tangente, ou melhor, TB igual a 1 sobre tangente de alfa. E vocês sabem que tangente de alfa, né, o inverso de tangente é a cotangente. Então, no lugar do TB, eu posso colocar cotangente de alfa, que é o inverso de 1 sobre tangente de alfa, né? Esse valor é o mesmo que esse. Então, agora, para concluir a nossa questão, eu vou substituir. Então, vai ficar o valor do A, o AB seria 1 menos seno de alfa sobre seno de alfa, o valor do A, vezes o valor do TB, que é cotangente de alfa, ficou um pouquinho apertado, eu vou fazer aqui embaixo, viu? Substituindo esses valores agora na formulazinha, o AB vai ficar área, vai ficar 1 menos seno de alfa sobre seno de alfa, então vou colocar aqui 1 menos seno de alfa sobre seno de alfa, vezes TB, que é cotangente de alfa, vezes ainda seno de alfa, e no final aqui eu vou dividir por 2. Como envolve uma multiplicação, eu vou cortar esse seno de alfa aqui com esse seno de alfa, então vai ficar área, vai ficar 1 menos seno de alfa vezes cotangente de alfa. Esse também vai ser o resultado final da questão, viu, pessoal? Pessoal, não esquecer de sempre estar lavando as mãos, sempre estar usando a máscara. Quando pegar em qualquer superfície, sempre usar o álcool em gel. E eu encontro vocês na próxima aula, né? Um abraço.